Queridos, quantos aqui já ouviram falar uma doença chamada esquizofrenia? Muitos já ouviram. Sabem que a esquizofrenia, ela é informalmente definida como a capacidade de ouvir vozes e a incapacidade de discerni-las. Sabia disso? Todos nós ouvimos vozes o dia inteiro. A sua mente está trabalhando o tempo todo, não é verdade? Nesse momento que você está ouvindo a minha doce voz, mas você também está ouvindo a voz do seu coração, a sua alma. Você pode estar ouvindo alguma falácia do inimigo. Você pode estar pensando que a minha voz não é doce, isso é falácia. Então, assim, você pode, no momento, estar ouvindo muitas vozes, mas você consegue discernir a maioria delas. E isso prova que você não é esquizofrênico. A pessoa que sofre de esquizofrenia, ela não sabe definir que a voz que ela ouviu não é uma voz real, é irreal. Então, o esquizofrênico, geralmente, ele tem mania de perseguição, ele faz coisas assim, do arco da velha. E muitas vezes a pessoa é taxada como louco, mas ele não é louco. Ele realmente ouve aquelas vozes. E eu estava analisando isso e eu pensei que muitos de nós, a Igreja do Senhor, nós sofremos de uma esquizofrenia espiritual. Porque nós ouvimos vozes o dia inteiro, o tempo todo, à noite, e muitas vezes nós não conseguimos discernir de onde vêm essas vozes, quem está falando conosco. E eu quero falar hoje para você de 4 vozes que estão constantemente falando conosco. Se você é um ser humano e você respira, você tem essas 4 vozes constantemente falando com você. E eu espero que nessa noite o Senhor nos dê graça para discernir a diferença entre essas vozes, porque é disso que nós precisamos. Amém? Nós precisamos ouvir ouvir uma delas e dar ouvidos, e nós precisamos ouvir as outras sem dar ouvidos, porque elas vão falar constantemente. Sabe aquela criança tagarela que aprendeu a falar e não para nem um momento? Você fala para a criança, chega, mas ela não para, não adianta. Aquela vozinha a gente vai ter que aprender a discernir. Amém, queridos? Eu morei na casa da irmã da pastora, a Cris, e ela tinha um tagarela dentro de casa, o Abe, que falava pelos cotovelos. Eu nunca vi, até hoje, uma criança, nos meus poucos anos de vida, eu nunca vi nenhuma criança falar tanto igual aquela. Era incrível. Aquele lá, eu não sei se ainda é do mesmo jeito. Você sabe, né, se ainda é do mesmo jeito? Mas se for, agora na adolescência, né, pré-adolescência, coitado dos pais, porque quando era criança, eu entrava dentro de casa e ele falava assim, papai está trabalhando, mamãe está cozinhando, o João Pedro está dormindo e o Vinícius está lá no computador. Quem te perguntou, menino? Mas ele, pequenininho assim, mal andava direito, falava. Mas nós ouvimos essas vozes o tempo todo. Ainda que você se cale, o seu pensamento não se cala. É impossível que o ser humano consiga ficar sem pensar em nada. Pensa numa caixa. Imagina uma caixa do tamanho que você quiser. Caixinha, caixona. Pensou? Alguém pensou na caixa de ouro? Tá vendo? Vocês são acostumados com papelão. A minha era de ouro. Pensou na caixa? Pensa só na caixa. A caixa está vazia. Agora você não vai pensar em nada, porque a caixa está vazia. Você conseguiu? Não, você pensou na caixa. É impossível o ser humano não pensar em nada, não ouvir uma voz o tempo todo. Até mesmo quando nós dormimos, nós ouvimos vozes, nós sonhamos. Tem gente que sonha muito, né? Tem gente que sonha pouco, né, Kelly? Então, queridos, primeira voz que eu quero falar para você, e é a primeira voz que nós ouvimos
quando nós nascemos. Eu ia começar pela voz do Senhor, mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração que a primeira voz que nós ouvimos não é a do Senhor. A primeira voz é das pessoas ao nosso redor. Não é verdade? Desde criancinha, ainda no ventre da nossa mãe, nós conseguimos ouvir a voz da nossa mãe, a voz do pai, a voz de quem estiver ao redor. E a nossa mente, como o melhor computador que já foi criado, ela capta todas as coisas e vai guardando num grande depósito. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos ouvindo vozes ao nosso redor. Mas, à medida que nós crescemos, essas vozes começam a nos influenciar. Uma criança que não ouve voz nenhuma, ela não vai conseguir falar. Vocês entendem? Porque não tem a influência da fala. E à medida que essas vozes vão nos influenciando, nós temos que aprender a discerni-la. E a primeira coisa que eu quero falar para você das vozes, das pessoas ao nosso redor é: a voz do povo não é a voz de Deus. Então toma muito cuidado com o que as pessoas ao seu redor falam. Porque o mundo tem uma voz própria. O mundo vai falar algo para você que não está nos padrões da palavra de Deus. E a voz do mundo é alta, ela grita. Ela grita no seu padrão, ela grita no seu estilo de vida, ela grita naquilo que você pode, naquilo que você não pode fazer. É uma voz que não se cala. É a voz do mundo, é a voz das pessoas ao nosso redor. Mas você pode me perguntar, ouvir conselho não é bom? É bom ou não é ouvir conselho? É bom, muito bom. Mas Davi diz assim no Salmo 119, eu sou jovem e eu posso aconselhar velhos, porque eu aconselho segundo a tua palavra. Então, o conselho ele é muito bom, muito útil, mas ele tem que estar dentro, obrigada, Marta, thank you. Mas ele tem que estar dentro da palavra de Deus. Mas nem sempre você há de convir comigo que as pessoas que estão ao nosso redor falam de acordo com a palavra de Deus. Ou sempre falam? Não. Nem sempre elas falam de acordo com a palavra de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Quando a mulher adúltera pecou e Jesus chegou e estava escrevendo na areia, o povo falou o quê? Vamos apedrejar. O que Jesus falou? O que Jesus falou, queridos? É interessante, você sabe que a Bíblia não diz isso? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabia disso? É assim que a gente ouve toda vez. Mas a Bíblia diz assim: quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Quando você gosta de língua portuguesa e você analisa um pouquinho a frase segundo a língua portuguesa, quando a gente fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, a ênfase está na pedra. Mas quando você fala assim, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, qual é a ênfase? Em quem não tiver pecado. E quem não tem pecado. Então Jesus nesse momento ele pôs uma ênfase incrível em quem não tem pecado, ou seja, só ele não tinha. E ele decidiu não atirar a pedra. Uma outra hora, um outro texto, para quem está anotando, esse texto está em João 8, a partir do 4. Em João 18, 40, a gente vê outra voz do povo, que não era a voz de Deus. Quando Pilatos perguntou, eu solto Jesus ou Barrabás? O que o povo falou? Barrabás. Eu só me lembro da pastora Marcelane, que a pastora Marcelane disse que se ela estivesse lá, ela tem certeza que ela gritava Barrabás. E eu acho que eu tenho também. Eu também gritaria Barrabás. Sério mesmo. Então, queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do seu amigo de escola não é a voz de Deus. A voz do seu colega de trabalho não é a voz de Deus. A não ser que aquilo que ele falou esteja encaixado na palavra de Deus. Amém?
Conselho fora da palavra de Deus, não aceite. Você não tem que aceitar, você tem o maior conselho nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Você tem líderes que oram por você de joelho no chão. Então não pergunte para o colega de trabalho o que você deve fazer, não ouça a voz do colega de trabalho, a não ser que esteja de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós convivemos com ímpios, nós convivemos com crentes, nós convivemos com pessoas curadas e nós convivemos com pessoas doentes. Não é verdade? Por exemplo, quem seguisse o conselho da senhora minha mãe, nunca se casaria. Não casa, é a pior coisa da face da terra. Quem seguiu o conselho da tia Tânia, casa. É bom demais, né, tia Tânia? E uma vez só. E fique casado para sempre. Amém? Então nós temos que ouvir conselhos segundo a palavra de Deus. Nós temos pessoas doentes e pessoas sadias. Quem já ouviu aquele conselho assim? Não confie em homem, homem nenhum presta. Quantas mulheres já ouviu esse conselho? Só uma. O homem de Deus presta. Amém? Assim como a mulher de Deus presta. Amém, queridos? Então é o tipo de conselho, nós ouvimos conselhos de pessoas que têm áreas na vida doente. E ela vai dar o conselho segundo aquilo que está no coração dela. Amém? Então essa é a primeira voz que nós ouvimos. Abra comigo no Salmo 1, rapidinho. Nós vamos ler rapidinho o Salmo 1. O Salmo 1 nos mostra uma sequência muito ruim, no versículo 1. Ele diz assim, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, ele andou no conselho dos ímpios. Depois, ele se deteve no caminho. Depois, estava tudo dominado. Ele se assentou na roda. E é assim que começa, quando nós ouvimos a voz que não vem de Deus. A voz de alguém do nosso lado, que não foi influenciado por Deus. A gente começa ouvindo um conselho. De repente, a gente começa a se deter no caminho daquele conselho. E quando nós vemos, nós já estamos assentados na roda. E aí, só Jesus para te tirar dela. O negócio é complicado. Amém? Então, nós temos que ouvir a voz dos outros, se tiver de acordo com a palavra de Deus. O conselho do mundo é um conselho contra Cristo. O conselho do mundo é totalmente contra Jesus. Em nenhum momento o mundo, a corrente do mundo vai falar assim, você tem que ser crente mesmo e santo. O conselho do mundo vai ser assim, você pode ser crente, mas também não precisa ser fanático. Não precisa exagerar. É esse o conselho do mundo. Seja santo só um pouquinho. Não seja tão santo assim. Radicalidade não faz bem para ninguém. Qual foi o maior radical que já pisou na terra? Jesus. Uma doçura. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Se não quiser tomar cruz, se quiser tomar cruz, me siga. Amém, queridos? Então nós partiremos para a segunda voz. A segunda voz, ela é mais presente. Essa voz, a que nós falamos primeiro, ela, claro, obviamente, ela depende de nós estarmos com alguém. Mas a segunda voz não depende de nada. Ela depende apenas de nós. É a voz do nosso coração. Fala o tempo todo. Marcos, capítulo 7. Por favor, todos abram.
Marcos. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos 7, a partir do 21. O próprio Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jeremias 17:9, não precisa abrir, diz um versículo que a pastora Cleusa cita demais. Qual é? O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Queridos, nós nunca sabemos o que vai no nosso coração. Eu não tenho como saber o que vai no coração da Sabrina. Eu não tenho como saber o que vai no coração da Michele. Eu não tenho como saber o que vai no coração da tia Tânia. Mas eu tenho uma péssima notícia para elas e para vocês. Nem elas sabem. Sabia? Porque o nosso coração, ele é mestre na arte do engano. Ele é mestre na arte de dissimulação. E o nosso coração é corrupto. Mas mesmo o coração nascido de novo, porque a morte do velho homem, ela é diária. Todos os dias nós matamos o nosso velho homem. E a voz do nosso coração, muitas vezes, ela vem totalmente misturada com os nossos desejos ocultos. Eu estava comentando com a pastora, tem pessoa que não dá mais para você conversar com ela. Ela ficou tão espiritual, mas tão espiritual, que ela chega num lugar, ela fala assim, então, aí eu passei em frente ao lugar, Deus falou para mim, entra. Aí eu entrei. Aí Deus falou para mim, senta. Aí eu sentei. Aí Deus falou para mim, pede o número 1 no menu. Aí eu pedi o número 1. Aí Deus falou comigo, dá $1 de gorjeta. Aí eu dei $1 de gorjeta. A pessoa não vive. Ela perdeu completamente a expressão. E Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado em que nós percamos a nossa expressão. Ele quer se expressar em nós, mas sem anular aquilo que você é. Amém? Eu estava comentando com a Aida ontem, e com algumas pessoas. Tem gente que diante da manifestação do Espírito pula. Tem gente que chora. Tem gente que ri. Tem gente que fica quietinho. Cada um dentro da sua expressão, dentro do seu temperamento. E a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar nem condenar um ao outro. Amém, queridos? Mas tem gente que o tempo todo, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai falar, para se afirmar, ele tem que dizer, Deus mandou eu fazer isso. Deus mandou eu fazer aquilo. E Deus fez isso, e Deus falou isso, e Deus falou aquilo. E aí eu te pergunto, como? Por quê? Com qual finalidade? Porque a palavra de Deus diz que tudo que vem de Deus tem um propósito de edificação. Qual a edificação de você levantar de manhã e você fica de olho fechado? Aí Deus fala, abre. Deus fala, levanta. Aí você pega a calça jeans que já é manchada de bleach, né, para limpar a casa. Deus fala, essa não, pega a nova. Aí você pega a nova. Mas tem gente que é assim, é enjoado assim. Estou falando sério, desculpa, mas é mesmo. Eu não estou falando que Deus não fala. Daqui a pouco nós vamos chegar na voz do Senhor. E às vezes Deus fala detalhes. O nosso Deus é Deus de detalhes. Mas tem gente que não tem como você falar com Ele. Porque você fala para Ele assim, oh, essa saia não ficou boa, Deus mandou eu usar. Você vai brigar com Deus? Pô, ficou parecendo uma pamonha amarrada pelo meio, mas foi Deus que mandou, né? Quem sou eu para, né? Pessoa tora o cabelo, Deus mandou eu cortar. Tudo bem, você ficou parecendo Joana Dark, mas se Deus mandou. Então tudo
Mas nós vemos que quando passa pelo nosso coração, a voz que nós pensamos ser de Deus, pode não ser. Sabia? Eu queria muito dar uma oferta para o pastor Leandro. Peguei $100, eu falei, eu vou levar para o pastor Leandro, vou abençoar a vida dele. Porque ele abençoa demais adolescentes da igreja, ele põe tanto dinheiro dele nesses meninos assim, ó, tão gordinho por causa dele. E eu vou abençoar o pastor Leandro. Quando eu separei a nota de 100, Deus falou comigo, não. Aí eu guardei, porque eu não vou contrariar Deus. Né? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O nosso coração, ele é enganoso. E se tem uma coisa que comanda o nosso coração, é o lucro. Nós olhamos situações e nós decidimos de acordo com o que nós vamos lucrar. Dentro do lucro, nós temos o suborno e a injustiça, que andam juntos com o lucro. E a palavra de Deus condena quem aceita o suborno e condena quem suborna. Nós brasileiros somos muito conhecedores do suborno, né? Vamos dizer assim. Todo mundo sabe o que é molhar a mãozinha do guarda, né? Não, todo mundo sabe o que é. Eu não estou dizendo que ninguém aqui faz isso, mas que todo bom brasileiro sabe o que é isso, sabe? Não sabe? Todo mundo sabe. Só que quando nós nos convertemos, o nosso suborno fica mais chique, fino com pH. Né, Patrícia? O nosso suborno é diferente. Eu não falo mais a verdade para o Samuel, porque senão o Samuel não vai mais me agradar, ele não vai ser mais meu amigo. Então eu suborno a amizade do Samuel com a mentira. E essa voz vem do nosso coração. O nosso coração deturpa as coisas e nós achamos que é correto, que é certo. De repente eu não falo mais o que a Larissa precisa ouvir, porque a amizade dela é tão importante para mim e eu não posso perder. E de repente eu cometo a injustiça com o pastor André, porque aquela é muito minha amiga e ela não vai muito com a cara do pastor André. Então, para agradar aquela, eu sou injusta com o pastor André. E essa voz vem de onde? Do nosso coração. Porque quando a palavra é lucro, o nosso coração distorce as coisas. Outra coisa que vem do nosso coração está em Provérbios 17:8, tá? Para quem quer anotar, sobre o suborno, sobre o lucro, Isaías 30:22. Deus fala em Isaías 30:22, eu comentei com o pastor, um dos versículos que é mais tremendo da palavra para mim. Deus fala assim, qual é aquele versículo que a pastora Cleusa cita muito aqui? E você ouvirá uma voz audível dizendo, esse é o caminho, andai por eles. Esse é Isaías 30:21. O 22 fala assim, e ouvindo essa voz, você vai ter como impuro o ouro que cobre os ídolos, a prata que cobre os ídolos. O que Deus está querendo dizer? Que quando você ouvir a voz do Espírito e você for liberto da idolatria, até o ouro que cobre as imagens, para você vai ser lixo. Você não vai derreter, tirar o ouro e falar, não, a imagem eu vou me desfazer, mas o ouro eu vou manter. E Deus está falando assim, quando você ouvir a minha voz, até o ouro que cobre as imagens, para você vai ser impuro. Porque o nosso coração é enganoso. E o nosso coração é corrupto. A gente se desfaz da imagem, mas a gente guarda o lucro que ela proporciona. A gente guarda aquilo que nos agrada. Outra coisa que sai do nosso coração, a concupiscência, o desejo carnal, a paixão. E isso muitas vezes resulta num curso que você não deveria fazer na faculdade. Não, mas foi Deus que falou. O coração está desejando. O coração está desesperado. O coração está apaixonado por alguém. Não, Deus falou que é para eu casar. Deus falou. O coração está lá ardendo por alguém. E a voz do coração, ela é enganosa e corrupta.
Aí desencadeia num casamento errado, num curso errado, mudar de cidade. Antigamente era feio morar em Lowell. Todo mundo queria morar fora de Lowell. E era chique falar que queria morar fora de Lowell. Era status. Ah, eu não gosto de Lowell. Lowell é feio. Lowell é favela. Né, pastora Marcelane? É roça. Posso falar? Aquela ali, quando eu conheci, ela morava em Somerville, Medford. Não, Somerville, vou te buscar várias vezes em Somerville, atrás da Broadway. Quando eu te conheci era. Terrível mesmo. Mas ela falava, a hora que ela entrava no carro, ela falava assim, vamos para a roça, amiga. Que era vir para Lowell. Então, quando nós ouvimos a voz do nosso coração, quando nós desejamos tanto algo, nós desejamos tanto algo, alguém ou fazer algo, que nós acreditamos, que nós ouvimos a voz de Deus falando, faz aquilo. Sabia? Você sabia que uma pessoa apaixonada chama urubu de meu louro? Já ouviram isso? Pastora chama e fala assim, filha, você já beijou? Já. Não virou príncipe, não casa não. Quanto mais você beija, mais sapo ele vira. Não, pastor, eu sinto de Deus que é para eu casar. Pastora chama, filho, essa pombagira tem 7 asas. Com 2 ela cobre o rosto, com 2 ela cobre o peito, com 2 ela voa. Cobre só 8. Cadê o Rafael? 8 asas, né? No caso, 2. Né? Meu professor de matemática. Não, pastora, eu ouvi claro a voz de Deus. Casa. Desejo do coração. Não casa. Não vai para a faculdade que Deus não mandou você ir. Não pega o trabalho que Deus não mandou você pegar. Ah, mas eu sinto que é de Deus, porque o salário é tão bom. Eu só vou perder o culto de sexta e metade do de domingo, mas só metade, eu chego para a palavra. Só metade. Mas eu sinto que é de Deus, porque eu venho orando, sabe? Pastora Creuza, eu oro por esse trabalho há mais ou menos uns 2 anos. Obstinado. Porque não devia orar por um trabalho que é na hora do culto. Amém? Então a voz do coração não é a voz de Deus. E outra coisa que o coração fala, que horas são? Não, que horas que acaba o culto? 9h15, né? Não, acaba o culto 9h30, não é isso? Não me engana, pastora, não responde. Quem? Alguém sério? 9h30. 9h15, então eu vou encerrar por causa da liderança, da reunião de liderança. Então eu tenho 20 minutos, não é isso? Ah, mas eu estou acabando mesmo. Vou passar pelas outras 2 rapidinho. Outra coisa, queridos, que o nosso coração fala conosco o tempo todo, que é contrário à palavra de Deus. A voz do seu coração o tempo todo fala assim, se preserva, se guarda, você é importante. Se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Está na moda falar isso, né? Coitada da pastora Cleusa, ela ouve isso, porque umas 3 vezes por semana, pastora, se você não se amar. Mas o que Jesus fala? Jesus tem que o Vini. Nossa, unção do pai dele mesmo. Mas o que Jesus fala? Relógio. Jesus fala assim, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, toma a sua cruz e siga-me. Mas a voz do seu coração, querido, nunca vai falar para você assim, se entrega, se ela não for influenciada pelo Senhor. A voz do seu coração é se guarda. A voz do seu coração é retenha. A voz do seu coração é, seja bobo não, menina. Não seja bobo, olha a sua idade.
Você fica lá entregando tudo na igreja. Seja bobo, não. Essa é a voz do nosso coração. A voz da autopreservação. E a palavra de Deus diz que aquele que quiser ter a vida, ele tem que perdê-la. E aquele que perder a vida por amor de mim, o que vai acontecer com ele? Ele vai achar. Isso quer dizer que algo que para você simboliza vida, simboliza muito prazer, abre mão, porque Deus vai te recompensar. Eu não posso te recompensar, a igreja não pode te recompensar, mas aquele que prometeu, ele é fiel e justo, e ele vai recompensar. Amém? Então, toda vez que seu coração falar para você assim, não levanta não, 9 horas da manhã para ir no domingo não, ajudar aquele povo, você também tem o direito. Você tem o direito. Tem ou não tem? Tem, você tem o direito. Mas aqueles que amam o Senhor abrem mão dos seus direitos legais e entregam tudo aos pés da cruz. Eu falo para a pastora e eu vejo assim, Deus vai honrar, claro, todos os que vêm, mas eu quero citar especificamente a equipe de louvor. O Luan, a Débora, a Larissa, quem mais vem? Lucas, o Rodriguinho. Deus vai levar esses meninos nos mais altos lugares. Você sabe por quê? Porque às vistas dos homens, eles têm se colocado nos mais baixos lugares. Deus vê que eles vêm aqui e dá o melhor deles. Eles dão o melhor deles para gente que não sabe cantar a letra da música que eles estão cantando. Que muitas vezes está sentado, olhando para eles, pensando assim, ai, será que esses meninos não vão parar de cantar, não? Sabe por que eles fazem? Porque é para o Senhor que eles cantam. E Deus vai honrá-los por isso. Quando termina, eles servem a comida. E depois que termina a comida, eles lavam os banheiros. E eles limpam o salão. E eles não vão embora enquanto tudo não fica limpo. E isso é louvável. Mas quando a voz do Senhor falar para você de manhã assim, levanta e anda. Levanta e anda. Amém? Ou a gente tem que falar primeiro, né? Tira a pedra. Amém, queridos? A terceira voz que eu quero falar, ela não se cala por nenhum momento. É a voz do diabo. Eu já disse isso aqui, vou repetir para vocês. Geralmente a voz do diabo vem na primeira pessoa. Você pensa que é você que está pensando. O Luigi entra na igreja e pensa assim, eu acho que ninguém aqui na igreja gosta de mim. Quem que falou com ele? O diabo. Todo mundo aqui na igreja gosta dele. Esse menino é lindo, né, Luiz? Amém. A Carmen entra aqui e fala assim, nossa, você viu? Passei pela Sabrina. Sabrina quase pisou em mim. Na verdade, ela chegou até a pisar. Não falou nem oi. Ela está com problema comigo. E aí, no outro dia, a Carmen passa perto da Sabrina e fala assim, não vou nem cumprimentar, porque eu... Passa. E não cumprimenta. Nesse dia, a Sabrina vê. Carmen passou por mim e não me cumprimentou. Está com problema comigo. Sabe onde vai parar? Na sala da pastora. Mas muitos dias depois, porque o diabo continua falando e falando e falando. E a palavra de Deus diz que nós não devemos chocar ovo de áspide, ou seja, a cobra bota um ovo e a gente vai lá e choca. Então, quando a gente ouvir uma coisa dessa, nós temos que entender que é a voz do diabo. Essa voz é fundamental que nós a discernamos, que nós possamos discerni-la, vai ficar melhor, ok? É fundamental que você possa discernir a voz do diabo e a voz de Deus, que ele não se cala. O tempo todo ele te joga para baixo. O diabo, ele tenta duas coisas, o diabo fala e ele tem um intuito. O intuito do diabo é manchar a sua imagem, porque se você se vê como um rato, você vai ser um rato.
Então ele fala para você, ele mancha o seu valor. Ele joga o seu valor no chão. Você não presta para nada. Só que você pensa assim, eu não presto para nada. Não tem lugar para eu servir nesse ministério. Nessa igreja quem manda é só mulher. Não tem lugar para homens esse ministério nessa igreja. Nessa igreja, não há terra fértil. Eu dou oferta nessa igreja, Deus nem no outro dia não me dá mais. E o diabo vai plantando. E o diabo vai plantando. Sabe Samuel? Chegou ontem. A pastora deu o microfone para ele orar. Estou nessa igreja há 30 anos. Nunca me deu o microfone para eu orar. Nem lembra que não sabe orar. Na hora de reclamar. Mas reclama. A pastora botou a Dana para cantar. Tem 30 anos que eu espero a oportunidade para cantar. E o diabo vai jogando. Você sabe por quê? Porque ela é mais importante que eu. Ela é mais especial que eu e o dorminhoco está atacando. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, acorda, irmão. Fala para o irmão assim, Deus é bom. E o fogo dele vai te pegar. O segundo intuito da voz do diabo é manchar a imagem de Deus. Deus tenta colocar na nossa cabeça, o diabo tenta colocar na nossa cabeça, que Deus ama mais uns do que outros. E nessa hora, mistura duas coisas. O desejo forte do coração e a voz do diabo. Eu vou voltar a cantar, porque é uma coisa que a gente tem experiência. Eu queria tanto cantar na igreja, eu queria tanto cantar na igreja, eu queria tanto cantar na igreja. Aí o diabo fala assim, você não tem essa importância não. Mas vem na primeira pessoa. Eu não sou tão importante assim. Se eu fosse importante, eu cantaria na igreja. Se eu fosse importante, eu tocaria na igreja. Se eu fosse importante, eu pregaria na sexta-feira. Se eu fosse importante, eu pregaria no domingo. Se eu fosse importante, a pastora tinha vindo no meu aniversário, que eu fiz aqui em casa. Se eu fosse importante, aquele churrasco que o Danilo fez na casa dele, ele tinha me chamado. Eu não sou nada mesmo. Se eu fosse importante, fulano tinha dado um presente para mim, não para a Patrícia. Se eu fosse importante, Deus tinha dado o dom, era para mim, não era para a Patrícia. Se eu fosse importante, Deus usava, era eu. Se Deus me amasse, ai, Josi, ora por mim, porque eu sinto que Deus te ama, viu? E o diabo vai fazendo uma festa, e vai manchando a imagem de Deus diante de nós. Se Deus me amasse como Ele ama o André, Ele tinha me dado uma esposa igual a pastora Marcilane. Deus ama muito esse André. Se Deus me achasse tão importante como a pastora Marcilane, Ele tinha me dado um grandão igual o André. E o diabo vai manchando a imagem de Deus dentro de nós. Terceiro intuito da voz do diabo, gerar confusão. O diabo nunca vai promover a paz entre a Leve e a Patrícia. Ele vai promover confusão. Então, tudo que vem para você, toda frase que vem na sua cabeça, que o final dela não é paz, ela não vem de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Amém? Se vem uma frase para você na sua cabeça, ainda que você pense que você que pensou, você não está pensando, são setas que o diabo joga. Eu já disse isso aqui. Se ele chegar diante de você e fazer assim, Rosali, você tem que fazer isso. Você vai lá e vai fazer assim, sai em nome de Jesus. Não é? Vai bater o pé, se ela for bater, ela vai lá, pai, por favor, saia. Né? Cada um fala de um jeito. Mas se ele falar assim, na hora você vai falar, epa,
O chifrudo está falando comigo, ele vai ter que sair. Então ele vem, como diz o pessoal mais antigo, assim, do pessoal da turma do pastor André, da Carmen para trás, ele vem com um sapatinho de veludo. A palavra de Deus diz que ele vem disfarçado de anjo de luz. Porque se ele vier com tridente, 2 chifrão, você bota ele para correr. Ele vem, ele encosta em você e fala: olha, sabe aquela olhada que o fulano te deu? Casado, hein? Está interessado em você. E às vezes o coitado estava olhando talvez uma mancha na sua roupa. Ou talvez não estava nem te vendo. Quantos têm o costume de parar o olho assim, não está nem vendo? Acho que a maioria das pessoas tem isso. Às vezes está pensando longe, né, Luíde? Olhando para a pessoa assim, não está nem... né? Está nem vendo. Né, Robinho? Não ri, não. Você também faz isso. Fica olhando assim. E o diabo fala: ó, aí tem. Aí tem coisa. Aí tem coisa. E o diabo fala mesmo, ainda que ele estivesse olhando para uma velha de 80, totalmente sem dente, ali olhar e falar: o menino está interessado em mim. Ia quebrar o coração dela. Vou falar uma coisa para vocês. O diabo, ele luta diretamente contra o Jeová Shalom, o Deus da paz. E nós temos que entender que o que vem do diabo não traz paz. 4ª e última voz para acabar, tirar o meu relógio. A mais importante voz, a voz de Deus. E eu quero começar falando para você que a voz de Deus, ela traz um santo incômodo quando você ouve. Sabia? Nem sempre a voz de Deus traz paz. Nem sempre, como ele é o Jeová Shalom, mas nem sempre a voz de Deus traz paz. Porque geralmente ela vem e contraria o seu ego. E o ego dá pulo desse tamanho. Você vê a pessoa parada e o ego fazendo assim. Então a voz de Deus vem e fala para você: faz isso. E aí você começa a incomodar: mas eu não quero. Eu não quero pedir perdão. Eu não estou errado. Querido, se você esperar você estar errado para pedir perdão, não é perdão, é justiça. Não é justiça? Eu errei, eu vou pedir perdão. Isso é justiça, não é? Mas o perdão, ele não é justo. O justo é a condenação. Nós éramos condenados, Jesus nos perdoou. Perdão é graça. Se a pessoa não tivesse feito nada errado com você, você não precisava perdoar, precisava? Ou precisava perdoar? Não, eu vou perdoar a tia Tânia. Vou perdoar. Ah, não, mas peraí, ela não fez nada comigo. Não, mesmo assim eu perdoo. Foi fácil. Bem fácil. Agora, perdoar alguém que me deu um tapa na cara, na hora que eu já estava toda esbofeteada, é mais complicado. Então, essa voz de Deus, o primeiro impacto dessa voz, ela tira a paz. Mas depois que você faz o que a voz está mandando, ela vem, traz paz. A voz do diabo contrária, ela te incita a pecar. Você peca e depois ele vem acusando. Aí você não tem paz. Fica o dia inteiro: ai meu Deus, por que eu fiz aquilo? À noite, na hora de dormir, né? Dorme com a cara virada para o travesseiro, porque se dormir para cima, está de cara com Deus. Desesperado, sem paz. E a voz de Deus, ela incomoda, mas ela traz paz. Amém, queridos? Salmo 132, Davi diz assim: eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não construir uma morada para o Senhor. Ou seja, ele não tinha paz até ele fazer algo que Deus estava falando, faça. Amém?
A voz de Deus, ela acordou Samuel à noite. Tirou a paz do menino 3 vezes. Deus fala, Samuel. Imagino que Deus fala assim, né? Samuel. Ele acorda, vai até Eli e fala, Eli, estou aqui. Não te chamei, Samuel. Samuel vai dormir de novo. Deus mais uma vez chama Samuel. Ele vai até Eli. Estou aqui, Eli. Você precisa de alguma coisa? Mais uma vez. Eli fala para ele, fala para o Senhor, fala que o teu servo ouve. E naquele momento Deus fala com Samuel e Samuel tem paz? Não, porque Deus deu uma mensagem para ele, para Eli. Enquanto ele não entregou, ele não teve paz. Então a voz de Deus nem sempre vai gerar paz, mas quando nós executamos aquilo que a voz mandou, nós temos paz. Amém? Deixa eu te falar, tem uma parte da nossa roupa que dói. Tem partes do corpo que dói. Quem já teve dor de cabeça? Dor nas pernas, nos rins, né? Mas tem uma parte da nossa roupa que dói. O bolso. Dói. Lateja. Fica assim. Quando Deus fala, dá uma oferta para a igreja. Essa voz não é de Deus. Dá. Você vai ver a paz que você vai sentir. Amém, queridos? A voz do Senhor, ela queima o coração, querido. Não dá para confundir. A voz do Senhor, ela vem, ela mexe com você por dentro, ela queima. No caminho para Esaú, os discípulos ouviram a voz do Senhor e eles falavam assim, quando eu ouvia, me queimava o coração. Você pode falar assim, eu não entendo como Deus fala. Ela queima por dentro, ela é viva, ela gera vida. Amém? A voz do Senhor, ela vem acompanhada com a unção inexplicável. A voz do Senhor, segundo o Salmo... Qual salmo fala da voz do Senhor? Não. 29, isso. Thank you. A voz do Senhor, abre comigo, para encerrar. Salmo 29. Eu vou ler, diz assim, a partir do 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando a Bíblia fala que a voz do Senhor é cheia de majestade, é porque ela soa como voz do rei. E o desejo do rei é o quê? É uma ordem para nós. Amém? Nós somos súditos. A ordem do Senhor, o desejo dele é como uma ordem para nós. O 5 diz, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Amém? Queridos, a voz do Senhor há um mistério tremendo. A voz do Senhor soa com autoridade. A voz do Senhor nos impulsiona a fazer algo. Quando você ouve a voz do Senhor no seu coração, aquela voz é envolvida com a unção, com algo tão lindo, com algo tão profundo, que aquilo te impulsiona para Ele, te impulsiona a fazer o que Ele mandou. Amém? Que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. A voz do Senhor nunca, 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 fala comigo, nunca, nunca vai contrariar a palavra escrita. Amém? A voz do Senhor não vai mandar você fazer algo que a Bíblia diz para você não fazer, sobre hipótese nenhuma. Se algo falou para você fazer, uma voz falou para você fazer algo, e aquilo não está na palavra de Deus, não vem do Senhor. Não vem do Senhor. A voz do Senhor não contraria a palavra escrita. A voz do Senhor não faz chantagem.
E a voz do Senhor nunca, nunca diz para você que Ele não te ama, ou que Ele te ama menos por algo que você fez. E a voz do Senhor nunca te diz que Ele te ama mais por algo que você fez. Amém, queridos? Guarda essa frase. A voz do Senhor não faz chantagem com você. A voz do Senhor não diz: ah, Sabrina, se você fizer isso, eu te amo menos. Deus não faz isso. Deus não faz chantagem. A voz do Senhor é clara: Sabrina, se você fizer isso, terá consequências. Mas o amor do Senhor, por mim e por você, é imutável. Amém? Ele não acaba, ele não teve começo e ele não terá fim. Esse é o amor do Senhor por nós. Amém? Lembre-se disso. Se você está tendo uma chantagem dentro de você, não é a voz do Senhor. O Senhor não faz chantagem. Ele nunca nega o amor dele. Quanto mais você conhecer o Senhor, mais você terá capacidade de discernir a voz dele. Quando nós conhecemos muito alguém, nós temos até mesmo a capacidade de dizer: não, ela não falou isso, ele não falou isso. E quando nós conhecemos o Senhor, nós podemos dizer isso. Amém? Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor diz em Oséias 6:3 que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se você quer realmente discernir as vozes que falam dentro de você, conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Conheça o Senhor. Conheça a palavra do Senhor. E você não será de forma alguma confundido. Você não será guiado para o caminho errado. Você não será guiado para fazer algo errado. Se você ainda não sabe discernir a voz do Senhor, pergunte para um líder. Pergunte para um irmão que tem mais maturidade na vida cristã que você. Pergunte para um irmão, pergunte para os pastores, pergunte para o seu líder. Pergunte para um irmão que você vê um respaldo de Deus, que conhece a palavra de Deus. Olha, eu estou pensando em fazer isso. O que a Bíblia diz a respeito disso? Ah, a Bíblia não diz nada. Então ora comigo para que Deus possa falar qual é o caminho que eu devo andar. Amém, queridos? Pai, nós queremos te louvar pela tua doce voz, pela tua forte voz, pela tua palavra, pela tua voz de consolo e pela tua voz de exortação. Nós te louvamos porque nós, Senhor, a nós foi dada a capacidade de ouvir a tua voz. Que privilégio, Senhor. O Senhor de tudo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que tem todas as coisas sustentadas na força do seu poder, no qual o seu trono é de autoridade, Ele decidiu falar conosco. Ele decidiu fazer a sua voz audível aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Nós temos apenas que bendizer o Senhor por isso, louvar o Senhor. Pai, nessa noite nós te pedimos discernimento. Espírito Santo de Deus nos leva a discernir as vozes ao nosso redor, as vozes das pessoas, aquelas que estão de acordo com a tua palavra e aquelas que não estão. Que nós possamos tapar os nossos ouvidos por clamor do mundo, porque o mundo luta contra o Senhor e nós queremos o Senhor. O mundo quer nos levar para o inferno, mas o Senhor quer nos levar para a glória. É essa voz que nós queremos ouvir. Senhor, que nós possamos discernir a voz do nosso coração. Senhor, Davi diz que o Senhor sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração e revela para cada um de nós aquilo que nós pensamos ser vontade do Senhor e a vontade do nosso ego. É vontade influenciada por lucro. Nos leva a discernir isso, Deus, cada um de nós. Querido, põe a mão no seu coração e fala: Senhor, ajuda a discernir o meu coração. Oh, Senhor, continua orando, querido, continua orando. Senhor, nos leva, Pai, a discernir a voz do diabo que vem para plantar inimizade
que vem para nos jogar contra o Senhor, que vem para deturpar a nossa imagem, deturpar a tua, Senhor. Que nós possamos entender e que nós possamos revidar o diabo com a tua palavra, como Jesus fez em Mateus 4. Oh Deus, Senhor, e em nome de Jesus, o que é mais importante que todas as coisas, nos ajuda a discernir a tua voz e obedecer. Obedecer com dolo próprio, se for necessário, mas obedecer sempre à voz do Senhor. Que esse seja o nosso compromisso. Que nós possamos ter discernimento para obedecer à voz do Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo período de louvor tremendo que nós tivemos. Nós te louvamos por todos os momentos do culto, nós te louvamos pelos dízimos e pelas ofertas, que é a nossa oportunidade de plantar no Senhor. Nós te louvamos por cada momento deste culto, porque nós sabemos que foi debaixo da tua direção. Obrigada pelo teu toque, Espírito Santo. E agora, Senhor, nos leva para casa em paz e segurança. E que as vozes que nós ouvimos possam ser discernidas durante essa semana. Que nós possamos sempre ficar com a do Senhor. Que nós possamos ser bênção no lugar, Senhor, onde nós trabalhamos, onde quer que nós vamos conviver essa semana. Que nós possamos expressar o Senhor, expressar a tua luz, expressar a tua presença, expressar o teu caráter. Que as pessoas olhem para nós e digam, nessa semana, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus. Que a tua glória, Senhor, seja expressada através de cada um de nós. E eu abençoo os teus filhos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.